Então, nós vamos começar agora falando sobre as propriedades da energia de Gibbs. Por que que isso é importante? Se nós analisarmos as propriedades da energia de Gibbs, nós vamos ter em mãos algumas equações e algumas definições de algumas propriedades de solução que lá para frente nos possibilitará para olhar para a solução agora em termos de energia de Gibbs, né? E olhar para o que acontece, por exemplo, numa reação química, né? Com definições vindo da termodinâmica, das equações fundamentais e das variáveis fundamentais da termodinâmica. Então, o que é importante nós olharmos? Nós olharmos o ΔG, ou seja, a energia de Gibbs agora, em várias condições, em função de várias variáveis interessantes, né? Isso é o que a gente vai fazer agora. Outro ponto importante é que se nós definirmos agora de uma maneira um pouco mais sofisticada o valor da energia, como a gente concebe essa energia de Gibbs, nós conseguimos correlacioná-la a uma mudança de propriedade de solução e até de concentração. Por exemplo, durante uma reação química onde A se converte em B, o que acontece? Há uma diminuição da concentração, né, de A para B. Só que até agora nós não estamos falando em nenhuma situação apareceu esse parâmetro quantidade de matéria, concentração. Lembre-se que a gente fala sempre de uma certa massa, né, constante, né? Por isso que a gente consegue usar as variáveis fundamentais da termodinâmica. No entanto, agora numa reação química, a gente não vai ter essa situação. A gente vai ter a massa variando ao longo do tempo, né? E a massa variando nos possibilitará a descrever o sistema do ponto de vista de consumo de uma espécie e de formação de outra. Mas quando isso vai ocorrer? Quando eu vou atingir o equilíbrio químico, né? Então, isso também é fazendo uma análise das propriedades da energia de Gibbs. E também se há conversão, por exemplo, de sólido para líquido, de líquido para sólido, de gás para líquido, isso fará com que nós tenhamos então mudança de fase, né? Então, durante uma mudança de fase, como que o ΔG se comporta, como que o ΔS se comporta, como que é a entropia na região, né, de mudança de fase, nas interfaces, por exemplo, durante uma transição de fase. Então, isso é muito interessante e a partir das propriedades de energia de Gibbs, nós vamos conseguir descrever todos esses sistemas. Notem que nós vamos dividir agora em três vídeos importantes. O primeiro, onde eu vou mostrar para vocês o fundamento da constante de equilíbrio, olhando do ponto de vista da energia de Gibbs. E esse fundamento da constante de equilíbrio, ele virá da manipulação, né, das variáveis termodinâmicas. Tá? Depois, num segundo vídeo, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre fases e olhar as fases também de um composto puro, por exemplo, um gás, né, se transformando em um líquido, e quando a gente tem mistura, né, de componentes, por exemplo, se a gente tem uma espécie A dissolvida em B, ou se a gente tem uma mistura binária, que a gente costuma dizer, né, ou quando a gente tem um sistema com mais de uma componente. Como que isso ocorre, né? Então a gente vai ver isso também com calma e eu vou mostrar para vocês como que a gente manipula as equações para tentar descrever esse tipo de situação. E também eu vou mostrar para vocês alguns fenômenos que surgem dessa mistura, né, de componentes e assim por diante. Então, essa finalização dessa primeira etapa aqui do curso de Físico-Química, eu vou fazer três vídeos para vocês com alguns exemplos de como manipular essas equações e como fazer esse tipo de abordagem, tá certo? Então vamos olhar com calma aqui. Primeiramente, vou precisar definir algumas coisas com vocês. Se vocês lembrarem lá, né, ΔG é ΔH menos T ΔS, ou seja, o DG é DH menos TdS, se a gente escrever as variáveis de uma forma infinitesimal, e vamos guardar isso em mente. Isso é importante porque isso aí a gente consegue usar depois para fazer alguns ajustes na equação. E nós podemos fazer o quê? Nós podemos olhar para a energia, né, e descrevê-la, né, a energia fazendo, por exemplo, olhando para o H, para o T e para o S, que são as variáveis em que G pode ser definida. Nós podemos definir, então, G como uma função de H, de T e de S. Se a gente faz isso, nós podemos escrever que o dg é dH menos dTs, tá certo? Bom,
Se a gente faz dessa forma, nós podemos abrir a equação, então o DH vai ser menos TDS menos SDT, olhem aqui, menos, né, nós aplicamos aqui o DTS, né, e nós podemos agora fazer algumas mudanças. Por quê? Porque se a gente olhar para o nosso sistema, nós podemos lembrar que a definição do DH é o DU mais DPV, tá certo? Então, nós mantemos aqui o menos TDS menos SDT, está aqui. E agora eu substituí aqui o DH pela definição, né? A definição é DU mais DPV. Então, vamos abrir essa equação. Nós temos que DU é mais PDV mais VDP menos TDS menos SDT, certo? Rearranjando agora, a gente sabe que a gente consegue manipular agora a equação, tá certo? E rearranjando agora a equação, nós temos que o DG é VDP menos SDT, tá certo? Se a gente faz isso, né, nós temos o cancelamento aqui das variáveis, né? Então, nós vamos ter que o DG vai ser VDP menos SDT. Pessoal, eu quero que vocês guardem essa equação aqui, que nós vamos voltar nela lá para frente, porque ela fala do quê? Ela fala da variação da energia de Gibbs como uma função da pressão, né? E uma função da temperatura, tá bom? Isso é muito importante quando a gente vai querer definir um termo que a gente vai chamar de potencial químico. Mas vamos olhar primeiro essa equação e o que ela nos representa, né? Vou fazer aqui para vocês agora a variação de energia de Gibbs com T e P, como nós definimos aqui, ó, com P e com T, tá certo? Se nós fizermos um gráfico, é muito fácil, por quê? Se vocês olharem lá das relações que eu passei para vocês, né, lembra dos quadrantes? Nós tínhamos as relações. O V a gente consegue escrever del G, del P na T. E o S nós conseguimos escrever del G, del T na P. Ora, se é menos S, nós vamos escrever isso num gráfico, numa forma gráfica, a gente já sabe que o slope dessa curva aqui de DG em função de menos S dt, aqui ó, vai ser negativo, tá certo? Então, nós temos um slope negativo aqui do ΔG variando com T, tá certo? Então, nós temos o quê? O menos S. Então, quer definir a entalpia, é só você variar, fazer um gráfico da variação da energia de Gibbs com a temperatura, você tem o valor de entropia, perdão, não de entalpia, de entropia. Notem que, se vocês olharem para a entropia agora, vai ter algo muito interessante. Antes, eu falei para vocês, entropia é uma coisa difícil da gente elaborar um experimento, né? Um experimento onde você vá medir a entropia, né? Porque até a própria definição da entropia não é algo muito palatável, né? Ela surge praticamente quando a gente está falando, né, dos graus de liberdade do sistema, enfim. Mas o que é importante, vocês não precisam se preocupar com isso. Se vocês têm um sistema onde vocês olhem diretamente a variação da energia de Gibbs, né? Nessa situação onde você tem ΔG, ΔT com P constante, vocês conseguem plotar esse gráfico aqui de energia de Gibbs com a temperatura, e o slope da curva vai ser o valor do negativo da entropia. Então, vocês têm para cada ponto o valor de entropia. Bacana, né? Da mesma maneira, analogamente, se você quer saber o volume, né, do seu sistema, qual é o volume que vai ser está relacionado a uma determinada pressão, né, simplesmente vocês pegam o volume como sendo o quê? O del P, o del G, del P na T. Olha que bacana. Agora fica fácil, por quê? Se você fizer o del G em função de P com T constante, o slope positivo vai ser o V. Olha que legal. E isso faz você ter uma correlação da energia de Gibbs com o volume. Tendo isso em mente, você pode pensar, bom, se há uma variação de volume positiva, se há uma variação de volume negativa, vocês vão observar que o sistema realiza ou não realiza trabalho. Então, vocês conseguem aqui, ó, relacionar a energia de Gibbs diretamente com o trabalho também realizado pelo sistema, né? E a gente vai ver que em muitos casos isso é muito prático, porque você pode fazer ou em função, por exemplo, de uma variável de estado, você pode olhar como a energia se comporta de acordo com uma variável de estado, como V, mas em outras situações não interessa a variável V. Um exemplo
é a bateria de carro, essas baterias de lítio, ou seja, é muito mais interessante que você olhe para a energia envolvida para determinar o trabalho, né, do que você olhar, por exemplo, uma variação de volume, né, numa pilha, se vocês analisarem uma reação eletroquímica qualquer que leve à geração de energia, tá certo? Então, olha que bacana. Então, vocês podem olhar o sistema agora dessa maneira, ou seja, a energia diretamente relacionada à variação dela com a pressão numa determinada situação, vocês conseguem fazer essa correlação. É óbvio que vai ter situações onde nem P nem V vai ser interessante, né? Vocês olharem. E aí, então, você vai ter outros tipos de variáveis. Por exemplo, a própria temperatura, né? Mas aí vocês vão ter que observar que para cada temperatura vocês vão ter o quê? Um valor de entropia. Bacana, né? Olha, vocês conseguiram manipular agora as variáveis, né, de estado, enfim. E aqui eu mostro para vocês, né, para a gente fazer, quando a gente quer olhar o slope, é só você isolar aqui o ΔG, ΔP e o ΔG, ΔT, né? Um vai ser a T constante, outro a P constante, então vocês conseguem então agora olhar o gráfico aqui. E nós podemos traçar, por exemplo, a variação da energia de Gibbs com a temperatura, né? Dependente aqui com S, né? Então você consegue fazer para o gás, para o líquido e para o sólido, isso é muito interessante. Então você consegue traçar os gráficos, vocês veem aqui que a energia de Gibbs ela diminui à medida que aumenta a temperatura, e olha a diferença entre as fases, né? Gás, líquido e sólido. Notem, né, como, por exemplo, para um ΔT, um gás varia muito mais, né, a energia de Gibbs do que num sólido. Né? É de se esperar, né, pessoal? É de se esperar, por quê? Porque nós estamos olhando aqui, né, a variação da temperatura, por exemplo, influencia muito, é muito influenciada pela entropia, né? Ou seja, os estados, microestados que o gás ali pode possuir, né, por ele ter mais graus de liberdade. Então, a entropia, né, ela está muito correlacionada a isso. Né? Então, é o que a gente vê aqui quando a gente faz esse tipo de abordagem. Tá? E se vocês calcularem o del T do G sobre T, que é o menos S, né, vocês conseguem também fazer uma correlação direta aqui com a entalpia. Então, a entropia já ligada aqui com a entalpia. Vamos fazer a variação da energia de Gibbs com a pressão, né, dependendo do volume. Então, o que vai acontecer? Se nós fizermos esse gráfico, nós observamos aqui da mesma maneira. Note que o slope é positivo, né, pessoal? Então, a gente está olhando aqui a subida agora. Se vocês olharem, o gás a mesma coisa. Né? Se aumenta a pressão, a energia de Gibbs ela aumenta, né? Muito mais do que o líquido, muito mais que o sólido. O sólido é quase imperceptível, dependendo da pressão. Bom, isso a gente já tem, né, do cotidiano, da prática. Tenta pressionar um líquido, né, um sólido, e tenta pressionar um gás. É muito mais fácil você pressionar um gás, né? Por quê? Porque ele consegue, né, ainda receber, né, a energia, né, nesse estado de compressão, né? Então é muito mais fácil, por causa dos graus de liberdade, espaçamento entre as moléculas, né? As forças de interação entre as moléculas, por exemplo, um sólido, você tem os átomos muito mais unidos, né? Muito mais próximos. Isso reflete muito, então, enquanto a gente faz essa variação. Olha só, com um pouquinho de P varia bastante no gás, né? A energia de Gibbs, enquanto que para um sólido não, né? Olhando novamente, né, nós separamos aqui o ΔG, ΔP na T, que é o V, né? E olha que bacana, agora a gente pode correlacionar o V, né, com a energia de Gibbs padrão, né? E olha só que interessante, nós podemos correlacionar com RT ln de P sobre P0, né? Isso, o P standard. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, como nós estamos tratando de um gás, nós podemos, então, usar a equação dos gases, né? Por exemplo, fazendo uma aproximação com os gases reais. Nós já abrimos essa equação para vocês anteriormente, né? Quando a gente falou da compressão dos gases, né? A variação, o trabalho realizado numa expansão, né? Nós já temos essa equação na cabeça, né? E vocês olhem agora, por exemplo, que então no caso de um gás, a gente consegue correlacionar, né, com esse cara aqui, que é a pressão. E a pressão a gente pode depois até correlacionar com a pressão parcial molar do gás. O que quer dizer isso? Se vocês conseguirem fazer uma correlação das pressões parciais,
vai chegar uma hora que a pressão vai ser proporcional à quantidade de matéria. Você consegue fazer isso, né? E daí você consegue manipular essa equação para você tentar fazer uma correlação com a constante de equilíbrio. Eu vou mostrar como que a gente faz isso, vou dar um exemplo para vocês. Mas antes a gente precisa fazer uma outra definição, que é uma definição que vocês ainda não têm, que é a definição de potencial químico, tá certo? Mas o que é esse potencial químico? Lembra que eu falei para vocês, né, que ΔG é VDP menos SDT? Olha, eu fiz a definição lá em cima, foi a primeira coisa que nós fizemos aqui nesse vídeo, não foi? Então, se você tem menos SDT mais VDP, eu olho para esse sistema e falo, bom, tudo bem, eu consigo fazer então a variação do dP e do dt, e aí vocês têm os valores, né, dos slopes que eu mostrei para vocês, vocês conseguem calcular tanto o volume quanto a entropia. Tá legal, mas isso, pessoal, se a composição não variar. Né? Isso se eu falar para vocês, olha, a composição é a mesma, do começo ao fim, mas os químicos realmente não trabalham nessa situação. Uma reação química, por exemplo, o que vai acontecer durante a reação química? Nós vamos ter obrigatoriamente, para uma reação ocorrer, variações de concentrações ao longo do tempo. Tá ok, o tempo não interessa para nós aqui. Né? O tempo, quem vai dizer é a cinética, mas quem vai tratar do tempo é a cinética. Mas, depois que uma reação química ocorre, a gente pode ter, por exemplo, 90% de formação dos produtos e vamos manter ali no equilíbrio 90 por 10, por exemplo, uma reação que leve a 90% de formação de produtos. Se nós temos essa situação, ou mesmo que uma reação se processe a quase 100%, né, de consumo dos reagentes, veja só, o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que você vai querer determinar a energia de Gibbs, mas a espécie não está mais lá, ela se transformou, tá certo? Isso que a gente faz vai depender então de uma variável que é o que? A quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria, no entanto, ela vai depender de um fator, tá certo? Por exemplo, o número de mols. A gente pode correlacionar essa quantidade de matéria com o número de mols. Então, é por isso que a gente faz a correção do valor de DG pela somatória dos componentes aqui, né? Que é determinada por esse DNI, que é a variação da composição. Pessoal, e esse cara aqui eu chamo de potencial químico, tá certo? Mas o que é esse potencial químico? Pessoal, esse potencial químico nada mais é que um valor que vai corrigir, então, a equação da energia de Gibbs, da equação fundamental da energia de Gibbs, mas agora vocês vão ter uma correção, né? Uma correção, né? Com a composição. Por exemplo, se você tem uma espécie I, ela vai ter um potencial químico, certo? Que vai variar com DNI, ou seja, com a variação da composição dos números de mols, tá certo? Não importa quantas espécies vocês tenham, A, B, C, D, tem que fazer a somatória de todos, MiA, DNA, mais MiB, DNB. Então aqui eu já coloquei todas as espécies para corrigir a equação. Mas ainda não está palatável. Mas o que significa esse potencial químico? Né? Esse potencial químico significa algo a mais? Olha só, se vocês tiverem dificuldade de enxergar essa correlação e o valor desse potencial químico associado à energia, por exemplo, ligada à quantidade de espécies, porque, olha, nós estamos somando energia, né? Olha, menos SDT, mais VDP, tudo isso são termos ligados à energia. Esse aqui também. Mas como que a gente prova ou mostra o que é o real significado do potencial químico? Simplesmente é quando a gente considera o sistema já no seu estado final. Por exemplo, se nós não variarmos mais dt e nem dp. Ou seja, se o sistema atingir um equilíbrio, a gente pode zerar esses dois fatores. Vamos escrever ele, então, da seguinte maneira. A gente sabe que, então, que o S é dg dt, né? A gente sabe que o V a gente pode escrever dg dp, certo? Mantendo o t constante nesse caso. E agora eu coloquei mais essas variáveis aqui, olha, o N, que é quantidade, né, de mols, número de mols, né, o S, o N aqui também. Por que eu fiz isso, pessoal? Eu fiz isso só para mostrar para vocês que agora a gente pode reescrever esse sistema aqui em função das variáveis que nós já definimos antes. Né? Quando a gente faz isso, a gente faz o quê? A gente pode
escrever o nosso potencial químico como sendo dG/dN. Ou seja, o potencial químico nada mais é que a energia de Gibbs molar, certo? É a energia de Gibbs dividida pelo número de mols. Vamos provar isso aí? Vamos. Ou seja, vamos imaginar essa situação, onde nós temos P, T, aqui nós temos todas as situações aqui. Vamos fazer o sistema no equilíbrio. Ora, se ele está no equilíbrio, ΔT não vai mais variar, ΔP não vai mais variar. O que vai acontecer? Nós vamos ter esse cara exatamente igualado. Então, o Mi vai ser o quê? ΔG, ΔN, quando T, P, N estão constantes, tá certo? Obviamente, aqui o NJ, tá certo? Quem vai variar aqui é a espécie I. Eu estou falando num caso, por exemplo, onde você tem, por exemplo, a conversão de várias espécies. Então, se você tem várias espécies juntas, né, você vai ter um somatório, como é o caso aqui. Mas aqui nós conseguimos definir, né, para uma espécie única, por exemplo, se você tem A, se convertendo a B, se você quiser fazer o potencial químico de A, você vai fazer o quê? O ΔG sobre o ΔN de A, sobre a quantidade de A, né, naquele sistema, a T e P constantes. E outras espécies constantes, tá? Por exemplo, B, C, D, que estiverem no sistema. Que isso é importante, pessoal? Isso é importante porque agora eu defini para vocês o que é potencial químico. Se vocês olharem agora na equação aqui, vocês sabem que o potencial químico nada mais é que o quê? O ΔG sobre o número de mols, tá certo? Se você, por exemplo, substituir aí por ΔG o número de mols, vai ser o quê? Vai aparecer outro DG, então isso é a unidade de energia, tá bom? Então, quer dizer que a energia de Gibbs de um sistema, quer dizer que a energia, ela depende da quantidade, depende da quantidade. Isso é muito lógico, né, pessoal? Se você aumenta ou diminui a quantidade de uma certa espécie, você vai estar aumentando a contribuição daquela espécie para o cálculo da energia de Gibbs final. Né? Então, por isso que é importante nós considerarmos isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui, para a gente fechar esse tópico, né? Fazendo essas variações da energia de Gibbs. Sugiro vocês fazerem bastante exercícios nessas linhas, tentar resolver alguns exercícios envolvendo potencial químico, envolvendo também a variação de energia de Gibbs com a temperatura, com a pressão. É muito bacana vocês memorizarem isso. Então vamos pegar, por exemplo, um gás, né, onde você tem A, né, quantidade, fator estequiométrico aqui, A indo para BB, certo? Então A indo para B, uma certa quantidade A uma certa quantidade B. Pessoal, se nós calcularmos, se nós quisermos saber o ΔH dessa reação, nós podemos fazer o quê? Nós podemos calcular o potencial químico, tá certo? De B menos o de A. Isso é fato. Por quê? Porque esse é o estado final e esse é o estado inicial, tá certo? Multiplicado pelos coeficientes estequiométricos. Nós podemos substituir agora pelo valor padrão, que vai ser, no caso do MIB, vai ser MIB mais RT/ln de PB sobre a pressão padrão. Por que eu posso fazer isso, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, vocês estão olhando agora aqui para um gás, Nós estamos falando de ΔG. ΔG não é ΔG0 mais RT/ln do coeficiente da reação, o coeficiente é B sobre A, né? Então você pode fazer para B e pode fazer para A. Então tá aqui, ó, tá escrito na forma de A, tanto na forma de B. Olha que legal. Aqui nós podemos então agora exemplificar, voltar a equação, mostrar que essa igualdade realmente está aqui. E nós podemos substituir o quê? Isso aqui, ΔG é B, ΔG dos produtos menos o ΔG dos reagentes. Na verdade é a mesma coisa, olha aqui, ó, que nós fizemos aqui. Como a gente está trabalhando então agora com o valor do potencial químico, nós podemos substituir pelas pressões, né, parcial de A, né, pressão de A sobre a pressão standard de A e a pressão padrão, né, e o PB também sobre a pressão padrão. Notem uma coisa bacana. Um fato interessante é que agora nós podemos escrever o quê? Nós podemos rearranjar esse sistema onde nós podemos chamar de Q esse fator, que é a pressão de B sobre a pressão de A. Ora, mas a pressão de B sobre a pressão de A é o quê, pessoal? Nada mais é que a constante de equilíbrio. Né? O coeficiente, né,
Esse coeficiente, pode ver que ele está elevado pelo coeficiente estequiométrico, né? B elevado a B, A elevado a A, né? Como nós estamos tratando de gases, a gente pode então correlacionar a pressão parcial, ou seja, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer o quociente aqui da reação entrar aqui na equação. Ó. ΔG vai ser ΔG0 mais RT ln de Q. Pessoal, tudo bem. Isso aqui, o ΔG0 vai ser na condição padrão, né? Na condição padrão. Beleza. Se não houver mais variação, imagine que a reação está ocorrendo. Então, está A se transformando em B. Imagine que agora a reação pare de ocorrer em determinado tempo, ou seja, a mesma quantidade de formação de produtos é a quantidade, né, a velocidade das reações de formação de produtos e de volta, né, das formações de reagentes. Você tem a mesma velocidade, então você estabeleceu um equilíbrio dinâmico, ali a gente pode falar que o sistema está em equilíbrio. Quando atinge o equilíbrio, pessoal, tem variação de energia? Não, né? Não tem. Por que não tem? Porque você vai ter sempre uma mesma quantidade fixa de B e de A, tá certo? Se você não altera nada no equilíbrio, se você não mexe, tá lá, sua reação acaba, o que vai acontecer aqui com o ΔG? Vai ser zero. Então você pode passar esse RT ln de Q para o outro lado. Vai ficar ΔG0 menos RT ln de Q. Tá certo? Que tá aqui, ó. ΔG é menos RT ln de Q. Pessoal, mas o que é Q no equilíbrio? Se Q está no equilíbrio, Q, o quociente da reação, é a constante de equilíbrio. Então, o ΔG0, olha aqui, vai ser igual a menos RT ln de K. Essa equação é uma equação muito importante para os químicos, porque a partir da constante de equilíbrio, que é a constante que correlaciona os reagentes e os produtos em condição de equilíbrio, tá certo? A partir desse momento, quando você consegue fazer esse tipo de abordagem no equilíbrio, você consegue descrever o ΔG0, porque o ΔG ele vai ser zero. Então, você vai correlacionar com a constante de equilíbrio. Então, pela primeira vez, vocês vão observar aqui que uma constante de equilíbrio não é só a concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico sobre o produto das concentrações dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, mas que quando você atinge o estado de equilíbrio é quando você atinge o estado de ΔG0. Isso é muito bonito na química, né? É você correlacionar a constante de equilíbrio com a energia do sistema. Ah, isso significa que se eu tiver o valor da constante de equilíbrio, eu consigo o valor de ΔG0? Sim, simplesmente multiplicando aqui, tirando o logaritmo e multiplicando por menos NRT, por menos RT. Tá certo? Obviamente que vocês vão ter que controlar isso com relação à quantidade, né? Então, vocês vão conseguir calcular esse tipo de variação para qualquer tipo de reação química, seja ela no estado... Nós fizemos aqui para o estado gasoso, mas isso, a constante de equilíbrio se extrapola para qualquer estado, líquido, sólido, não interessa. Interessa é que sempre você vai manter essa relação de ΔG0 é menos RT ln de K, tá bom? Isso significa o quê? Isso significa que quando, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma reação química que atinge o equilíbrio. O ΔG0 vai ser quanto, pessoal? Atingiu o equilíbrio. Ele vai ter um valor padrão daquela reação. Então, para cada reação, né, você vai ter um valor padrão. Ah, mas eu quero saber fora do equilíbrio, quando a concentração é diferente. Aí vocês usam essa equação. Por quê? Você já tem o valor dela no equilíbrio, e aí o Q vai mudando ao longo do tempo, né? E vocês podem calcular o valor de ΔH ao longo do tempo. Olha que bonito, olha que poderosa que é essa equação, que é a equação, né, que envolve a energia de Gibbs aqui no nosso sistema, tá bom? Então, peguem essa equação agora, façam exercício, calculem K, calculem ΔG0 para uma infinidade de reações químicas, olhem nos livros como manipular essas equações, façam exercícios numéricos para vocês se habituarem com esse tipo de grandeza, tá certo? Mas o mais importante é lembrar que a partir da variação da energia de Gibbs, vocês podem agora descrever o equilíbrio químico, vocês podem agora descrever entalpia, entropia e assim por diante. E tudo está correlacionado à constante de equilíbrio.